Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Esta semana nós estamos compartilhando com você uma série de mensagens que fala sobre o tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus, Ele sabe quando agir, como agir, e da maneira que Ele agir, sempre será o melhor para nós. No primeiro dia, nós vimos o agir de Deus e o tempo que Deus deu para Noé construir uma arca indestrutível. Noé demorou 100 anos para construir a arca que Deus orientou ele fazer. Foram 100 anos, foi o tempo exato para fazer uma arca perfeita. Não como o Titanic, né? Que o homem, além de ser ousado e pretensioso, ainda blasfemou, né? Dizendo que nem Deus afundaria aquele navio enorme, o Titanic. Mas a arca que Deus planejou para Noé fazer foi bem feita. Então o tempo que Noé levou foi 100 anos. Hoje eu quero falar agora sobre o tempo que Abraão levou para esperar e ser o pai de uma grande nação. No livro de Gênesis, no capítulo 12, Deus diz assim a Abraão: Abraão, saia da tua terra, da sua parentela, dos seus amigos, sai desta terra que eu vou te mostrar um lugar. E eu farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Olha o que é que Deus está mandando Abraão fazer. Primeiro, sai da terra da sua parentela, da terra dos seus amigos e de seus pais. Saia, que eu vou te mostrar um lugar. Então você imagina uma pessoa com 75 anos de idade. Com certeza a vida já estava bem arrumada, né? 75 anos, já tinha seus animais, né? Se fosse nós agora, nós já estaríamos aposentados, né? Graças a Deus, aposentado e já com a residência fixa. Então a gente tinha que agora se aquietar, né? E usufruir do trabalho que já teve. Mas Deus disse a Abraão: saia da terra da sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar. Abraão tinha 75 anos. No versículo 2, viu? Gênesis capítulo 12. Aí no versículo 2, Deus diz o seguinte a Abraão: farei de ti uma grande nação. Olha a promessa que Deus está fazendo a Abraão. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Então Abraão saiu da terra da parentela dele, como Deus ordenou. Saiu ele, sua esposa Sara e seu sobrinho Ló. Eles saíram, que Deus ia mostrar o lugar. Mas a promessa interessante é que Deus disse: eu te farei uma grande nação, pai de uma grande nação. Farei de ti o pai de uma grande nação. Sara não entendeu qual era o tempo de Deus para fazer Abraão o pai de uma grande nação. Sara se precipitou, ofereceu a tua serva para Abraão se deitar e ter um filho, porque Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Abraão ouviu esta promessa, mas Sara não entendeu esta promessa. E Sara simplesmente ofereceu a tua serva para o teu esposo se deitar. E teve um filho. Mas não era nesse tempo que Deus queria, que Deus tinha planejado. A gente vai lá para o versículo 21 de Gênesis, lá no capítulo 5. Diz: Abraão tinha 100 anos quando seu filho Isaque nasceu. Então você imagine que Deus prometeu a Abraão quando ele tinha 75 anos: você vai ser o pai de uma grande nação.
Abraão esperou o tempo de Deus. Demorou 25 anos para nascer Isaque e aí Abraão se tornar agora o pai de uma grande nação. Pai de Isaque, Isaque pai de Jacó. Jacó teve 12 filhos, né? Teve José. Então a gente vai perceber que a promessa de Deus tem que ser no tempo de Deus. Se é Deus que está prometendo, ele vai cumprir, mas no tempo dele. É diferente dos homens. Às vezes o homem promete, demora 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Demora tanto que essa promessa que o homem fez não se cumpre. Agora Deus não. Se ele prometer, ele vai cumprir. Nós precisamos entender e esperar o tempo de Deus. Abraão esperou, porque Abraão ouviu essa promessa de Deus. E Abraão não ia duvidar de Deus. Se Deus prometeu, você vai ser o pai de uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o seu nome. Então Abraão esperou o tempo de Deus. E foi exatamente 25 anos depois que Deus tinha prometido. Ou seja, quando Abraão tinha 75 anos, Deus prometeu, você vai ser o pai de uma grande nação. Mas, quando Abraão completou 100 anos, aí nasceu Isaque. Foi a partir daí que Abraão se tornou o pai de uma grande nação. E nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Devemos se alegrar quando Deus nos promete algo, porque Ele vai cumprir no tempo dele. Precisamos esperar. Sabemos que vamos passar por lutas, por dificuldades, mas é preciso ter lutas, é preciso ter desafios para ter vitória. Sempre a vitória vai vir depois de uma grande luta. Precisamos entender que no tempo de Deus, a nossa vitória vai chegar. Porque Deus, Ele está escrevendo a minha, a sua, a nossa história. Deus sabe o dia exato de mandar a vitória, a bênção que nós precisamos receber do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós. Deus diz assim, olha, eu cuido de ti. Eu cuido, é preciso um tempo necessário para te amadurecer. Nós precisamos amadurecer para entender os planos de Deus em nossas vidas. Aí Deus diz, eu cuido de ti. Você crê que Deus cuida de você? Que Deus cuida de nós? Cuida e cuida muito bem, graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos descansar no nosso Deus, porque Ele sabe o dia exato de chegar a nossa vitória. E aí nós vamos começar a sorrir, porque a vitória vai chegar no tempo de Deus. No primeiro dia falamos sobre o tempo que Noé levou para fazer a arca. Hoje, no segundo dia, estamos falando do tempo que Abraão começou a ser o pai de uma grande nação. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos ver outro personagem que esperou o tempo de Deus para receber o que Deus tinha para ele. Se Deus quiser, no tempo de Deus, nós estaremos aqui. E eu volto a perguntar, você está esperando o quê? Qual o tempo para dizer assim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador? Porque você aceitando Jesus como seu Salvador, você vai ver que é o tempo exato. Não é amanhã, é hoje. Pense nisso. Qual é o tempo que você está esperando para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Você que já aceitou Jesus, está no tempo de se fortalecer mais. Está sempre nos caminhos de Deus. Se fortaleça. Acredite nesse Deus maravilhoso. Nunca saia dos caminhos de Deus. Porque a melhor decisão que um homem pode tomar na sua vida é aceitar Jesus como seu Salvador. Nunca saia dos caminhos de Deus. É maravilhoso estar na presença de Deus. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos aqui mais uma vez, se Deus quiser. E o povo de Deus diz...
Amém e amém.